Neste sexto capítulo, trataremos do tema controle de constitucionalidade no Brasil, a partir de uma análise comparativa, primeiramente para entendermos a importância e o papel do sistema de controle de constitucionalidade, é necessário fazer uma análise breve acerca da teoria jurídica que se estabeleceu até o início da primeira metade do século XX, do qual delegava toda a autoridade normativa às leis, de tal modo que as constituições não possuíam o devido reconhecimento jurídico e eram tidas como documentos meramente simbólicos e de natureza política. Por esta razão, prevaleceu o império da lei, o que possibilitou o surgimento de vários governos de exceção, que se apropriaram do discurso da legalidade, tais como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o franquismo na Espanha, dentre outros. Portanto, após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade jurídica internacional, consciente da necessidade de transição de pressupostos teóricos, formularam as preposições para as consolidações de uma nova teoria jurídica, que atribuísse diretamente a autoridade normativa à própria Constituição, de tal modo que as leis perderiam a posição de centralidade no sistema jurídico. Apesar da concessão de força normativa à Constituição, foi fundamental a construção de mecanismos e meios necessários para se assegurar da autoridade normativa à Constituição. Foi a partir deste cenário que emergiu a importância do sistema de controle de constitucionalidade, atuando como um sistema de defesa e de garantia da supremacia da força normativa e da autoridade constitucional. Sempre que uma lei ou um ato normativo viola ou agride a Constituição, este sistema de defesa é acionado, a fim de excluir determinada incompatibilidade com a norma constitucional. Os países, ao reconhecerem a importância da Constituição e a necessidade de um mecanismo de proteção, dão seguimento à criação de modelos de controle de constitucionalidade, e então surge o controle difuso, de origem norte-americana, propagado pelo famoso caso Madison versus Marbury em 1803, onde o juiz responsável Marshall da Suprema Corte americano apontou que seria próprio da atividade jurisdicional interpretar e aplicar a lei e fazendo-o de acordo com a Constituinte, evidenciando que o controle difuso pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário. Logo após, surge na Europa o controle concentrado, idealizado por Hans Kelsen e consagrado pela Constituição da Áustria em 1920, onde o controle de constitucionalidade é atribuído exclusivamente a determinado tribunal. O Brasil atualmente adota um sistema misto, seguindo os modelos de matriz norte-americana e europeia. E para fazer uma abordagem crítica quanto ao funcionamento do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador Alexandre Moraes da Rosa, juiz de Direito do Estado de Santa Catarina, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo dados disponibilizados pelo STF, foram julgados 424 processos de controle de constitucionalidade somente no ano de 2019. O Anuário da Justiça confirma que 8 em cada 10 leis foram consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte no ano de 2017 e que essa tendência tem se solidificado. Diante dos dados levantados, surgem os seguintes questionamentos: podemos concluir que há muitas leis inconstitucionais no Brasil? E qual seria a causa desse fenômeno? O modelo híbrido de controle de constitucionalidade adotado pelo Brasil e suas respectivas singularidades tem sido adequada para lidar com a problemática em questão? Olá, alunos da Católica de Joinville. Uma alegria poder participar dessa atividade acadêmica de vocês. E dizer que o controle de constitucionalidade do Brasil, ele diferentemente de outros contextos, ele se dá por dois momentos. Um que pode se dar pelo concentrado, tanto um pouco de competência dos tribunais, quanto também do Supremo e do STJ, a partir de competências específicas, né, que vocês já devem estar acostumados. De outro lado, nós temos ainda a possibilidade dos juízes, em qualquer comarca, qualquer unidade, poderem realizar um controle difuso. Esse controle difuso tem eficácia em relação às partes, enquanto o controle concentrado tem uma eficácia para toda a coletividade, erga omnes. Isso faz com que nós tenhamos um sistema diferenciado do mundo e que gere uma quantidade interessante de inconstitucionalidades, como foi apresentado no relatório de vocês. Isso se dá por vários fatores, seria
é necessária uma pesquisa mais aprofundada. O que nós temos é que cada Câmara de Vereadores, cada Assembleia Legislativa tem a possibilidade, pela sua Comissão de Constituição e Justiça, analisar a compatibilidade constitucional das normas. Entretanto, há uma divergência muito grande em relação a isso e também o oportunismo. Muitos vereadores e deputados querem aparecer, querem demonstrar uma certa iniciativa na resolução de casos, de situações jurídicas, cuja competência de fato não é deles. Boa parte dessas ações se dá pela incompetência do município ou do estado em legislar sobre matérias maiores. Tem um caso muito claro de um município de Santa Catarina que queria criar um tipo penal quando a Constituição garante que só a União pode legislar sobre matéria penal. Enfim, nós temos esse duplo viés, e esse duplo viés é muito significativo porque faz com que nós percamos uma boa parte do Poder Judiciário com demandas reiteradas e frívolas no tocante a leis que poderiam ter um controle de constitucionalidade já dentro de cada esfera legislativa. De qualquer sorte, cada vez mais o uso consciente da ação declaratória de inconstitucionalidade e também da ação declaratória de constitucionalidade e, por fim, da DPF, tem ação de declaração de cumprimento de preceito fundamental, tem um condão de regulamentar e estabilizar o nosso ordenamento jurídico. O que nós precisamos entender é que legislar deve se dar de maneira específica e com muita moderação, enquanto muitos usam da produção legislativa para fazer campanha eleitoral palanque para o seu dia a dia. A nossa ideia, portanto, é estudar de fato a teoria da legislação, tem uma lei complementar que regulamenta como se deve produzir leis e a observância das competências constitucionais de cada ente federado. Com isso, nós poderíamos reduzir imensamente. De outro lado, e por fim, eu quero sublinhar que essas ações coletivas impedem a discussão pulverizada em cada comarca e um custo associado a isso tudo. Portanto, o uso do controle concentrado me parece muito importante para evitar um custo exacerbado da justiça no Brasil afora e com a possibilidade de decisões contraditórias. Fazendo uma análise comparativa com o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro e italiano. Nota-se que no controle difuso de constitucionalidade, a parte que o invoca requer que o judiciário deixe de cumprir a norma atacada, por conter vício de inconstitucionalidade, já que o questionamento surge diante de um caso real. A apresentada declaração de inconstitucionalidade é incidental, influindo, portanto, no resultado final da lide apresentada. Desta forma, o controle difuso pode ser instalado em qualquer demanda judicial e o vício de inconstitucionalidade pode ser declarado por qualquer juiz ou tribunal. O sistema jurídico italiano, diferentemente do brasileiro, não se submete ao controle difuso de constitucionalidade, na medida em que atribui aos juízes somente a obediência às leis. Nesse sentido, a tarefa de verificar a constitucionalidade de uma lei, no caso concreto, não se destina aos juízes, e sim à Corte Constitucional. O controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo a verificação da lei ou ato normativo, que sejam dotados de generalidade e abstração. No Brasil, tal verificação de constitucionalidade somente está a cargo do Supremo Tribunal Federal, cúpula do Poder Judiciário Nacional e guardião da Constituição. A Constituição brasileira pode ser considerada como uma das mais avançadas no que tange à matéria de fiscalização concentrada de constitucionalidade das leis e atos normativos. No cenário atual, existem vários mecanismos processuais para a feitura do controle concentrado de constitucionalidade, valendo destacar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e representação interventiva. O controle concentrado italiano, do qual teve influência do sistema austríaco, em sua versão original, a declaração de inconstitucionalidade dependia exclusivamente de um pedido especial, que só podia ser proposto por alguns órgãos políticos legitimados, como o governo federal, que poderia requisitar o controle de constitucionalidade das leis federais, a chamada Lei dos Länder.
Com revisão constitucional de 1929, a legitimidade foi ampliada para um terço dos parlamentares, e o rol de legitimados a provocar a jurisdição constitucional concentrada no Tribunal Constitucional também passou a ser desempenhada pela Corte Suprema no âmbito das causas cíveis e penais. Tais órgãos jurisdicionais podem provocar o controle de constitucionalidade mediante via incidental, na eventualidade do questionamento de tal circunstância surgida no caso concreto. E esse foi o podcast de hoje. Agradecemos o professor Alexandre pela participação e por compartilhar seu conhecimento conosco. Nós, da equipe Brusque Transparência, estendemos nossos sinceros agradecimentos a todos os profissionais que se disponibilizaram e apoiaram a propagação do conhecimento nessa série de podcasts tão importantes. Obrigado a todos que nos acompanharam. E lembre-se, buscar pela transparência é um direito de todos.